Sejam todos muito bem-vindos a essa casa do programa Mais Conhecimento Monitora, onde nós temos o propósito de disseminar conhecimento, capacitar e criar repertório para os profissionais e pessoas interessadas no nosso setor. Hoje é o nosso 5º evento e a gente vai apresentar a palestra Sistemas de Captura e Representação da Realidade e seu uso no saneamento. Quem vai ministrar essa palestra é o Najib Abraão, que é engenheiro civil pelo Mackenzie, especializado em geoprocessamento pela UFSCar, com MBA em gestão executiva pela FIA. Najib é autor, professor e atual gestor de geoinformação da Sabesp. Esta palestra está sendo gravada e ficará disponível em nosso canal do YouTube. A apresentação, os slides dessa apresentação serão compartilhados com todos os inscritos via e-mail. Perguntas e respostas nós podemos fazer de duas maneiras, ou através do nosso chat, que vai estar aberto, ou ainda através da interação direta entre vocês e o próprio Najib. Por fim, não posso deixar de agradecer a presença do Najib. Quero que você seja muito bem-vindo, Najib. Obrigada. Fica à vontade. O palco agora é todo seu. Obrigado, Mônica. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Sempre uma satisfação poder atender vocês aqui da Monitora, né? E a gente espera que o público tão selecionado aí de vocês goste do que a gente vai mostrar aqui, né? Uma breve passagem, tem aí pouco mais de 50 minutos, né? Para falar um pouquinho sobre sistemas de captura e representação da realidade e seu uso no saneamento. Vamos começar? Está aparecendo, Mônica, no modo de apresentação? Está aparecendo, mas não é apresentação, Najib. Meia tela só. E agora? Agora sim. Perfeito. Aos pouquinhos eu aprendo a mexer no Zoom, viu? O Zoom não é muito familiar de todas as pessoas, mas aqui é nossa casa, né? Então, tá tudo bem. Novidade para todo mundo. Bom, vamos lá. Bom, o currículo a Mônica já falou, não preciso falar de novo, né? E vamos direto para o assunto, né? O saneamento básico necessita de uma ampla infraestrutura para ele ser realizado, né? Ou seja, atingir o seu objetivo, que é entregar saúde e qualidade de vida para a população. Ele é uma coisa física, né? Ele tem que acontecer no plano material, no plano, não é uma qual fica só no plano das ideias. Ele precisa de infraestrutura, ele precisa de coisas físicas para acontecer, né? E para que isso aconteça, essa infraestrutura tem que ser projetada sobre um espaço, né? Ela tem que estar em algum lugar físico. Uma vez construída, ela passa a ser real, né? Fazer parte daquele mesmo espaço geográfico. Ela interage com esse espaço, ela modifica, ela impacta, né, o meio ambiente onde ela está situada. Essa infraestrutura também precisa ser representada, descrita, registrada, armazenada em alguma forma de sistema, documentação. Ela precisa ser conhecida para ser devidamente operada, devidamente mantida ao longo do tempo, né? Essa infraestrutura também ela custa, ela tem que ser medida para ela ser remunerada, né? Dentro aí dos contratos de concessão atualmente vigentes, né? E para tudo isso que a gente falou, ela tem que ser capturada e representada. E hoje isso passa obrigatoriamente por meios digitais, né? Ninguém mais pensa mais em fazer isso em meio analógico. Nesse cenário, quais são as melhores tecnologias? Quais as diferenças de cada uma? No que elas dividem, no que elas convergem? É o que a gente vai aqui apresentar um pouquinho, né? Um breve resumo, né? Obviamente. Vamos falar um pouquinho representando a realidade do espaço geográfico, bases cartográficas, e depois representando a infraestrutura, cadastros, builds, modelos, etc. A infraestrutura é construída no espaço, e a representação do espaço ela é o mapa, seja ele analógico, seja ele digital. E logo a representação da realidade da infraestrutura, ela passa obrigatoriamente por uma representação da realidade do espaço. Você precisa ter essa sua realidade do espaço modelada em um sistema para, em seguida, colocar a sua representação da infraestrutura. E essa realidade do espaço também ela tem que ser capturada para ser representada. E é aqui que a gente vai começar.
Tem um termo bastante, começou a ser usado aí na década passada, né? Na verdade, começou lá na década de 90, chamado geomática, ainda é novo para alguns, né? É um termo que ele integra todos os meios utilizados para aquisição e gerenciamento de dados espaciais, de forma genérica. Isso inclui apoio topográfico, cartografia, mapeamentos digitais, sensoramento remoto, sistema de informação geográfica, GIS, hidrografia e várias outras atividades, várias outras ciências até, né? E o surgimento de novas tecnologias vem alterando as características práticas e teóricas dessas atividades, fazendo com que haja uma convergência, né? A geomática, na verdade, é a grande convergência de várias outras coisas que a gente vai citar aqui. Praticamente tudo que a gente vai falar aqui hoje na apresentação se resume aí à geomática hoje em dia. Ela está juntando aí várias ciências, né? De uma forma que antes elas eram bastante separadas, hoje elas estão cada vez mais juntas, de modo que você já está quase não conseguindo mais distinguir uma coisa da outra em termos de produto. Vamos começar por topografia, né? Para quem fez engenharia, que foi meu caso, algo bastante conhecido, né? Está na grade das engenharias, desde que a engenharia existe. Ela vem do grego topos, lugar, e grafos, desenho. Nada mais é do que descrição do lugar, né? Ela visa basicamente medir ângulos, medir distâncias, né? E descrever a superfície da Terra, onde a Terra é plana, né? Esse aqui só vale onde a Terra é plana. Ou seja, não entram na topografia as questões relativas à geodésia, que consideram a curvatura da Terra. Mas resolve a maior parte dos nossos problemas aí de mapeamento para fins de infraestrutura, né? Essa topografia era feita antes com teodolitos analógicos, hoje já estações totais e níveis digitais, né, níveis a laser, etc. Ainda bastante usado. A cartografia já é um pouco mais uma outra ciência, né? Ela é considerada a ciência e arte, né, de expressar por meio de mapas e cartas o conhecimento da superfície terrestre. Ciência porque ela envolve uma série de questões científicas, de questões de medição, de acurácia, né, na obtenção do dado, né? E arte porque ela envolve representação, né? E isso vai muito de beleza, vai muito de você interpretar a realidade para transmitir uma mensagem, né? O mapa é um meio de transmissão de mensagem, então entra ali questões de beleza, né? E isso vai desde o regional até o global. Chegamos à aerofotogrametria, que é o meio mais conhecido para a geração de bases cartográficas, é a obtenção do mapeamento através de fotografias aéreas, né, ou sensores embarcados em aeronaves. Hoje é possível você fazer isso em várias escalas, desde 1 para 500 para 30 mil. Obviamente, quanto maior o voo, maior a escala da foto e maior o número de fotos para recobrir o terreno. Etapas do levantamento, um breve resumo, né? Esse voo tem que ser planejado, tem que ser executado de acordo com procedimentos e normas, inclusive meteorologia, né? Influencia bastante a questão do voo. Você tem que fazer uma estereocompilação por meio de softwares adequados, né? E manipulação um pouco difícil, assim, não é para qualquer leigo trabalhar com esse tipo de software. Você precisa de apoio terrestre, né? Ou seja, para marcar pontos com coordenadas conhecidas, para serem vistos lá do avião e quando você for montar o mosaico, dizer, esse ponto aqui fica na coordenada tal, né? Mosaicagem, né? Que é a fusão aí das imagens, né? Para eliminar sobreposições e aproveitar assim só a miolinha da foto, né? Para ficar um levantamento mais bonito. Ortificação, para corrigir as distorções do terreno. A restituição, né, que é você trazer para o mapa aquilo que a imagem tem, né, representar prédios, ruas, rios, pontes, obras de arte, etc. e tal. Reambulação, onde você traz elementos de toponímia do terreno, nome de rua, nome de rio, nome de acidente geográfico, etc. E, por fim, arquivamento, né? Todo levantamento aéreo aí, por lei, é propriedade da União e a empresa que o gerou precisa manter histórico disso, né? Armazenar. Najib, deixa eu te interromper um minutinho, Oi. por favor. O Gilberto Pérez está nos perguntando se as ortofotos estão relacionadas à aerofotogrametria. Sim, a ortofoto é o principal produto da aerofotogrametria. Maravilha, É o muito principal produto obrigada. dela. Um dos, mas é o principal. E como é que a gente adquire a fotogrametria, né? A gente deve observar as escalas, né, que você quer o voo, né, tanto de voo quanto de restituição. Recobrimento, né, mínimo de 60% e máximo de 90% das fotos, para você aproveitar o mínimo possível da foto. Obviamente, quanto menos você aproveita, mais fotos você precisa tirar, fica mais caro. Presença de nuvens, né, adota esses 5% como sendo o máximo permitido, né, para não clarear muito. Algumas regiões do Brasil isso é difícil, né, por questões de meteorologia. A restituição, ver o que você quer restituir, né? Qual a finalidade do seu mapa.
Existência de acervo, verificar se você já tem imagens que não são tão recentes. Muitas vezes você tem levantadas por prefeituras ou por outros órgãos, né? O que evitaria de você adquirir novamente. Os produtos que você quer, né? Definir claramente, né? Se é ortofoto, se é só mosaico, se é a imagem bruta. Tem vários produtos aí que esse levantamento entrega. E os formatos, né? Tanto a entrega quanto a restituição. Vamos falar agora do sensoramento remoto, que é a obtenção de imagens por sensores remotos satélites. De certa forma, igual à aerofotogrametria, só que feita por satélites. Conceitualmente, é uma diferença bastante significativa, que a aerofotogrametria trabalha com foto. Foto, a gente está falando de luz, né? E sensores que enxergam a luz, que enxergam o espectro visível. E o sensoriamento, não necessariamente. Ele tem sensores que podem enxergar espectros que não são visíveis, como infravermelho, ultravioleta, etc. Então, não é bem foto, né? Falar em foto de imagem de satélite, fisicamente, não é bem esse conceito. Mas o produto, né, já guarda certa semelhança, que é uma imagem captada via sensores. Tem várias classificações de sensoramento remoto, né? Quanto à órbita, se geossíncrono ou geoestacionário. Geossíncrono, ele acompanha, ele faz uma órbita completa na Terra. O geoestacionário fica sempre posicionado no mesmo ponto. Resolução espacial, que é a principal característica do satélite, ou seja, qual é o tamanho do pixel que ele consegue captar, se é de baixa, se é de média, se é de alta, né? Hoje a gente tem satélites que já conseguem, aí, na alta resolução, pixel de até 30 centímetros, né? os mais avançados. Resolução espectral, ou seja, qual é o espectro visível que o sensor consegue pegar. A imagem aérea, você só trabalha com o espectro visível, que é o mesmo do olho humano. Mas os sensores podem trabalhar com outros espectros, né? Raio-X, raios gama, infravermelho, ultravioleta, né? Vocês lembrarem das aulas de ótica e de física. Todo esse espectro que vocês estão vendo aqui. Resolução temporal, ou seja, qual é o tempo de revisita do satélite. Tem satélite que chega a ser diário, né? De passar sobre o mesmo ponto da superfície terrestre. Resolução radiométrica, aí diz respeito mais à capacidade de armazenamento das imagens, né, em termos de pixel, né? Quanto maior, mais tons de cinza ele consegue armazenar. Tudo isso é processado através de softwares de processamento digital de imagem, que procura identificar padrões, né, do evento que você está tentando imaginar. E assim como a ortogrametria, também tem serviço associado, né? O processamento de imagem, que a gente já citou, a mosaicagem, muito semelhante ao que é feito lá na ortogrametria, a correção geométrica para adequar para fazer o georreferenciamento nativo das imagens, também muito parecido com a ortogrametria. Ortoetificação, também do mesmo jeito que é feito a ortogrametria. E fusão de imagens, né? Quando você tenta obter, quando você compõe as imagens de várias bandas do satélite. Você pode trabalhar, dependendo do objetivo, você pode fundir o infravermelho com o espectro visível para obter algum resultado. Isso, se o satélite possui vários sensores, é sempre uma possibilidade bastante interessante. Satélites em operação, comercialmente falando, a gente tem aí 4 grandes players no mercado hoje. Não é propaganda, porque estou falando aqui dos 4, né? É a Maxar, a Planet, a Red e a Airbus. E gratuitos também, tem uma série deles, né? O Landsat americano, o Sentinel, o Cybers, né? Que é o chileno brasileiro, chinês e brasileiro. Mas deve ter uma constelação hoje aí de, sei lá, deve passar dos 50 satélites aí em operação, tanto dos pagos quanto dos gratuitos, para várias finalidades distintas, inclusive mapeamento. Como é que a gente adquire as imagens de satélite? Elas podem ser programadas para imagens novas, o operador vai colocar o seu pedido na fila e vai coletar. Imagens de acervo, ou seja, o operador já coletou essa imagem, você só busca lá no catálogo do operador. E também hoje via streaming, né? O operador te abre o catálogo e você faz a assinatura, escolhe o que você quer comprar, né? Igualzinho ao Netflix, né? Do mesmo conceito. O que você tem que observar? Data de aquisição, né? Quando você está comprando via catálogo. O preço, obviamente, é decorrente dessa data. Quanto mais recente, mais caro. Quanto mais distante, em termos de data, mais barato. Chega até a ser gratuito, né, em alguns operadores. Digamos que a imagem ela perde valor comercial depois de 2 anos. Né? Então, já não tem mais condição de ser vendida. Cobertura de nuvens, igual a aerofotogrametria, mesmo conceito. Ângulo máximo do nadir, ou seja, o ângulo que o satélite passou daquele ponto. O ideal aí, quanto menor, melhor, né? Que você vai estar no zenith, vai enxergar tudo na sua, né? No seu nadir, mas valores até 20 graus aí são considerados aceitáveis. E bandas desejadas, né? Caso você não queira só fazer imaginamento, queira fazer algum tipo de análise ambiental, você pode também trabalhar com outras bandas. Isso também influencia no preço.
O que é melhor, aerofotogrametria ou imagem de satélite? A resposta depende, né? São produtos distintos, que em alguns casos têm sobreposição, em outros casos não. Na fotografia aérea você tem a melhor precisão e acurácia, permitindo chegar até 1 para 250. No imagem de satélite ainda não, a gente chega no máximo hoje com 1 para 2.500, né? Mesmo com satélites de alta resolução. Há uma questão de direito autoral. Na fotografia aérea, quando você compra um levantamento, você é dono dele. O cara que faz o levantamento, ele te entrega aquilo é só seu. Na imagem satélite, não. Você compra um direito de uso. Né? Você sequer pode, outra pessoa pode fazer download daquilo, né? Que configura uma pirataria, vamos dizer assim. Na fotografia aérea, você precisa de uma autorização legal, né? Em termos aí você tem que ter autorização do Estado-Maior das Forças Armadas, tem que ter autorização da ANAC para fazer o voo, tem toda uma burocracia envolvida. Questões de liberação. Na imagem satélite, não. Né? Não tem absolutamente nada disso. Na fotografia aérea, você tem a maior dificuldade de montar acervos, né? Porque as empresas trabalham localmente, numa região do estado, do Brasil. Na imagem de satélite, não, os acervos são globais. Né? Todos aqueles operadores que a gente citou, eles imageiam o mundo todo. Raramente você tem satélites de imageamento locais. E os preços na fotografia aérea costumam ser mais fixos em função do custo. Né? O cara tem que levantar avião, tal, fazer levantamento. Aqui costuma ter um custo que não varia muito. Já na imagem satélite, não, né? Isso varia muito em função de várias outras coisas. Então, você pode conseguir ofertas melhores, né? Pode, né? E tem questão local também. Uma imagem satélite você pode não imagiar, ela dá uma preferência de imaginamento por questões em regiões de maior desenvolvimento econômico, porque você tem mais mercado. Ela não privilegia regiões mais afastadas. Nesse caso, pode ser que você só tenha disponível imagem aérea. Então, tudo depende muito do quanto você quer gastar, do que você quer fazer e da onde você quer fazer o levantamento. Falar um pouquinho de ID, né, infraestrutura de dados espaciais, que são iniciativas aí que vários países, governos estaduais, até municipais, estão fazendo para gerir seus dados. Né? Muitas entidades, muitos órgãos compram imagem e você tinha uma verdadeira zona, né, quando tentava fazer um acervo disso. Então, essas iniciativas aqui no Brasil, a gente tem a do IBGE, também existem em alguns estados. São Paulo tinha, mas ainda não vingou, né? Nada mais é do que você juntar esses acervos todos, disponibilizar isso para o público final. Né? E é interessante, sempre que você fazer qualquer atividade de mapeamento, ver se já não tem alguma coisa na ID, se algum órgão do governo já não mapeou, o Exército, a Embrapa, o próprio IBGE. Você pode economizar bastante consultando esses acervos públicos. Voos de Vant e drone, basicamente, na teoria, similares à aerofotogrametria, que usam os mesmos processos, só que com diferenças logísticas muito importantes. Né? Trabalha com pequenos levantamentos, mais fácil de se viabilizar economicamente, mais rápido, tem uma fortíssima presença do mercado. Né? Você soltar um edital aí para Vant e drone, chove empresas. Né? Você tem muitas empresas hoje prestando serviço. Com isso, mais concorrência, mais gente trabalhando, etc. O que você tem que checar é o tipo de aeronave e câmera com a qualidade pretendida, tem de todo tipo, né? Não é comprando drone na calunga que você vai conseguir levantamentos muito precisos, então tem que tomar cuidado com o que você está pedindo. Você tem toda uma logística de operação, que o drone tem que ser levado via por terra, onde você quer fazer o imageamento. Você tem que checar a área pretendida que você quer mapear, se ele é coerente com a autonomia de voo do Vant. E também liberações da ANAC, né? Hoje em dia muito importantes. Mas o processo é muito semelhante à fotogrametria. O laser scan e o LiDAR, né? Coleta de pontos via laser, né? Através de pulsos laser, que você, de 1 até 20 pontos por metro quadrado, você consegue mapear aí toda a sua área, né? Não precisa ser nem ser só avião, você pode mapear até do solo, né? Você tem câmeras hoje em dia instaladas em sensores embarcados que conseguem fazer isso de ruas, né? Em nível do solo, né? Não precisa ser só a partir de avião. Também é muito usado hoje em dia para mapeamentos indoor, né? Não só um mapeamento convencional. O INSAR, que é a mesma coisa, conceitualmente falando, do laser, né? Só que ele trabalha com outro tipo de satélite, né? Utilizando a própria iluminação, o próprio reflexo do sol. E com isso você consegue uma precisão muitíssimo melhor. Ele tem sido muito usado, por conta da precisão dele, ele tem sido utilizado para monitoramento de estruturas, barragens, pontes, estradas, taludes, nesse sentido. Mas para mapeamento ainda é uma tecnologia considerada bastante cara, mas ela auxilia muito nesse caso aí que a gente citou. Não podemos deixar de falar de sistemas de posicionamento por satélite, porque qualquer mapa precisa estar referenciado, precisa estar associado a um sistema de coordenadas.
E hoje em dia, obrigatoriamente, passamos aí pelos sistemas GNSS, né? Global Navigation Satellite System, que é a junção de vários sistemas de posicionamento de satélite existentes no mundo, né? Inicialmente, foi concebido para uso militar, lá o GPS americano, né? E após aí uma tragédia desse voo, o CAL 007, procure na internet, essa história é bastante interessante, mas é meio longa de contar aqui. Ele passou a ser disponibilizado para o público civil. Impossível imaginar um mundo hoje sem o GPS. Todo mundo usa o Waze, usa iFood, usa aplicativo de banco, enfim, tudo isso pede lá localização. Então, o mundo não funciona mais como nós conhecemos sem sistemas de navegação por satélite. Os quatro existentes hoje em dia, o GPS americano, o GLONASS soviético, hoje russo, o Galileu da União Europeia e o Compass Beidou da China. Outras potências estão também planejando, porque elas se tornaram instrumentos de geopolítica, né? Quem almeja ser uma potência global não pode depender dos sistemas das outras potências adversárias, precisa ter o seu próprio sistema. Então devemos ter outros aí acontecendo nas próximas décadas. Como é que ele funciona? Basicamente, são satélites que orbitam a Terra e medem o tempo, né? O tempo que a velocidade da luz leva para chegar do satélite até sensores na Terra. Todo o sistema é geocêntrico, né? O centro da Terra é a origem. Você precisa de um elipsoide de referência. Aí teria que dar uma aula de geodésia para falar o que é isso, né? Procure um pouquinho na internet sobre o que significa isso. Mas ele tem vamos dizer, uma geometria de referência. E no caso do sistema GNSS é o episódio WGS84, mesmo do STIGA 2000, que é padrão aqui do IBGE. É uma geometria de referência da superfície da Terra, vamos dizer assim. Coordenadas sempre geográficas, né? Latitude e longitude. Altitude vai ser sempre em função desse modelo, né? Que não é o mesmo modelo da superfície da Terra, você tem aí uma diferença, né? Você tem interferência, o sinal do GPS ele passa por vários problemas, né, entre a saída lá do satélite até a chegada no sensor na Terra. Os quatro principais são a radiação ionosférica, que é a camada que recobre, vem depois da troposfera, né, na atmosfera, onde você tem muitos íons, muita atividade elétrica, principalmente por conta das explosões solares. Isso pode bagunçar um pouco o sinal. O multicaminhamento, que é quando o sinal GPS ele ricocheteia em alguma superfície que você está na Terra, né, um portão de metal, coisa do tipo. O PDOP tem a ver com a geometria dos satélites, né, se eles estão muito agrupados ou muito distantes, né, muito distante o sinal fica melhor. E obstruções, né, muito comum nas cidades, prédios altos, pontes, túneis, impossibilitarem aí a chegada do sinal. Formas de obtenção da posição, isso pode ser obtido de várias formas, a mais conhecida é a chamada estática relativa, que a gente vai falar daqui para frente, onde um sensor capta o sinal e o outro fica parado, com a coordenada conhecida. Você calcula o segundo em função daquele primeiro que ficou parado. O erro do segundo em função do primeiro que ficou parado. Tipos de receptores. A gente tem basicamente 3 tipos no mercado. De navegação, que são mais simples, né, que é esse que a gente tem, todo mundo tem no seu celular, que o pessoal usa para fazer trilha, para andar de barco, esse tipo de coisa. Com precisão na casa de 10, 15 metros, pode chegar até 3,5 metros, 5 metros. Né? Os de mapeamento, para produzir mapas com precisão cartográfica. E os geodésicos, para atividades de altíssima precisão, os geodésicos mesmo. Você consegue chegar até a casa no milímetro, competindo com aquela topografia convencional. Ordem de preços de navegação de $10 até $50, mapeamento, aí estamos falando de $2.000 a $10.000, e geodésico estamos falando aí de mais de 20, 25, 30 mil dólares. Tecnologias para correção diferencial da posição, voltando àquele caso lá da obtenção estática relativa, você precisa ter 2 estações, aí você tem 2 métodos hoje em dia para fazer essa correção. Primeiro, o RTK, onde os dois sensores GPS se comunicam por sinais de rádio, um fica parado e o outro se movimentando, capturando os pontos de terreno que você precisa. E via rádio eles vão se conversando e você consegue corrigir a posição desse segundo em função do primeiro que está parado, você tem uma coordenada conhecida. E o segundo é o N-Trip, que é a mesma coisa, só que usando o sinal de protocolo de TCP/IP, que é o mesmo da internet. Ele vai usar o seu sinal de internet. Os dois semelhantes. RTK mais caro, porque precisa operar nessas frequências, o N-Trip mais barato, mas você depende de sinal de internet.
Rede GNSS, que são redes de estações fixas, né? Como se fosse o RTK, só que é uma estação que fica lá fixa num prédio, numa base provida por alguma universidade, alguma empresa. A Sabesp tem uma, inclusive, outras empresas também têm, e elas se integram numa rede que o IBGE toma conta e esse sinal fica aberto e público na internet. Qualquer pessoa pode usar para fazer a correção. Não precisa pagar o N-Trip ou o RTK para fazer isso se você tem uma base da rede GNSS do IBGE próximo a você. Isso também é ofertado por empresas privadas. Tem empresas que elas têm a rede própria delas para atender uma determinada área e vendem esse acesso. Falamos de mapeamento, agora vamos falar aqui um pouquinho da realidade da infraestrutura. Uma vez tendo esse mapa, a gente tem que apresentar a infraestrutura de saneamento, que é o que a gente objetiva. E antes, ela também tem que ser capturada, desenhada, escrita, etc. Definições. Cadastro técnico, que é o conceito mais usado aí nesse cenário, é o repositório de dados e infraestrutura de multibit. Representação gráfica das estruturas físicas que suportam a atividade fim, que no nosso caso é o saneamento. No cadastro multi de saneamento, são as estruturas que suportam os principais processos de negócio. Tratamento de água, coleta de esgoto, etc. Isso inclui as instalações, estações de tratamento de água, elevatórias, as redes, dispositivos de rede, equipamentos, até o ramal predial e os clientes, né? Sem contar as estruturas de mananciais, de barragens, túneis, adutoras, etc. Trata-se de um dos mais importantes, se não o mais importante, acervo documental com empresa de saneamento. Ele é imprescindível para atividades de operação, gestão e manutenção dos seus processos principais. É importante falar também do cadastro operacional, que é um conceito relativamente recente, que ele dá conta não dos dados da infraestrutura física, mas sim das condições de operação da estrutura física. Ora, no cadastro técnico você vai mapear aquilo que é imutável. Você criou a obra, você assentou um tubo, por exemplo, você vai mapear esse tubo, de onde vai, onde ele termina, no que ele está conectado, qual é o material, qual é o diâmetro, qual que é a profundidade da vala, etc. E no cadastro operacional você vai registrar as condições de operação daquele ativo ao longo do tempo, né? Se ele está incrustado, se ele está em boa condição, se a válvula, se ela está operando, se ela não está operando, se ela está coberta por com algo que impeça a sua utilização, se ela está quebrada. Isso é um dado que vai mudando ao longo do tempo. Antigamente falava-se muito do técnico, muito pouco do operacional. Hoje o operacional está ganhando também essa dimensão, porque as operadoras estão percebendo a utilidade, a vantagem que elas têm de ter esse dado armazenado nos seus sistemas. Representação em meio analógico eram as famosas plantas, né, onde você tinha ali o caminhamento geral das redes, tanto de água quanto de esgoto, e os detalhes eram obtidos por esses croquis ou cadernetas, onde você tinha detalhe mais específico da localização ou até do método construtivo aí que foi utilizado. Isso quando era no meio analógico. Lembrando que toda operadora tem aí ainda grandes acervos analógicos aí que tem sempre que estar sendo consultados. Isso passou aí na década de 2000, 90, 2000 a ser representado em ambiente CAD, né? Ainda com os problemas no CAD, e procurava se reproduzir o que você tinha ainda no analógico, né? O conceito era mais ou menos esse. E esbarrou nos problemas que o ambiente CAD tem, né? Arquivos individuais, falta de continuidade, o CAD... Você não precisa estar necessariamente trabalhando em ambiente referenciado, né? Ele trabalha em qualquer coordenada. E gerir esses acervos em CAD era uma atividade bastante difícil. Com isso nasceu o GIS, né? O GIS, que já existia em vários outros segmentos. Nas utilities ele veio justamente para poder possibilitar essa junção aí dos vários acervos cadastrais numa base cartográfica única, onde todo mundo pudesse trabalhar, todo mundo pudesse editar ao mesmo tempo, usando os recursos do banco de dados, com modelos de dados definidos, todo mundo ia ter a mesma concepção de realidade, né? Uma válvula ia ter os mesmos atributos, né? Para todo mundo. E usando aí os mesmos recursos de manipulação, os recursos de manipulação e análise que o ambiente GIS favorece. Najib, vou te interromper mais uma vez, me desculpe, tenho uma pergunta aqui. O Gilberto Pérez está te questionando. As características comportamentais também são incorporadas no cadastro? Por exemplo, a carga de uma rede em NCA? Entraria no operacional, que é um dado que ele varia ao longo do tempo. Entra no cadastro operacional. Ele pode ser medido pelos sistemas SCADA, ele pode ser medido por sensor em campo, mas é um dado de cadastro operacional. Vai estar relacionado
a um dado do GIS, né? Porque ele se refere a um dado do ativo espacial, mas ele é um dado que tem origem em outro sistema de operação. Perfeito, muito obrigada, Najib. Não sei se deu para entender. A representação de cadastro, outra uma pergunta que sempre acontece, né? Afinal, né, as redes elas foram feitas aí no passado, sem GPS, sem nada, né? Foram enterradas e foram representadas daquela forma que a gente conhece lá nas plantas analógicas, né? No famoso eixo terço-passeio, né? Como é que fica no atual, quando a gente tem o recurso do GNSS, né? Como é que fica essa junção? Ora, ninguém vai sair por aí desenterrando rede para poder pegar a coordenada. Ninguém vai esburacar São Paulo inteira para isso. Não faz sentido nenhum. Então, o que a gente preconiza, está lá no meu livro, né, é que mesmo no ambiente GIS, você mantém esse posicionamento desde o terço passeio que você tinha lá no analógico. Mas você captura as coordenadas obtidas pelo GNSS na forma de atributos. Dessa forma, você preserva aqui uma informação visual, até para ficar legível no ambiente GIS, na tela, né, ou no PDF, nas plantas que forem geradas, e você preserva também a informação precisa, né, da localização dessa rede para quando você precisar fazer alguma intervenção. No meu livro a gente descreve isso um pouquinho melhor. BIM eu não vou falar muito, gente, porque o Paulo Henrique da Frasílio, 2 meses atrás, esgotou o assunto, né? Não deixou nada para a gente falar aqui. Então, quem quiser, acessa ali no canal da Monitora no YouTube, tem lá a palestra do Paulo Henrique, onde ele discorreu sobre esse assunto maravilhosamente. Mas, só para lembrar um pouquinho, nada mais é do que a associação de dados tabulares, né, gráficos das edificações, com dados de informação sobre a construção daquele elemento. Então, a parede não é só uma parede ela tem associado a ela custo, que material foi usado, enfim, uma série de coisas. Uma porta ela tem um desenho da porta, mas ela está associada a um fabricante da porta, um catálogo, com todas as especificações dessa porta, até preço, né, dessa porta. Então, o seu modelo fica inteligente, né? Isso que, basicamente, dá para dizer que é BIM. Mas o Paulo falou muito melhor, entende muito mais disso do que eu, falou muito melhor lá na palestra. Isso também está integrado hoje com o GIS. O Paulo também falou sobre isso lá, né? Os aplicativos de GIS de BIM já conversam. À medida que o GIS ele vai te fornecer um dado de contexto para que o BIM possa, ou seja, a quadra, o alinhamento predial, a rua, a topografia do local, o meio ambiente, onde você está fazendo o seu empreendimento de saneamento, você vai construir o seu modelo BIM, ele, ao longo das etapas de construção, ele vai acabar sendo entregue e aquilo vai fazer parte do mapa. Aquilo está construído, está pronto, foi feito com coordenada topográfica, então ele passa a incorporar o mapa. Com o passar do tempo, o seu mapa vai ficar muito mais preciso, incorporando todas essas coisas que foram feitas com a precisão de construção lá do BIM. Então, as duas coisas estão aí fortemente relacionadas, né? O GIS ele dá o contexto para o BIM acaba enriquecendo o mapa GIS depois. Devemos ver daqui para frente muito case de utilização disso, tá? Dessas duas tecnologias que elas se complementam. A própria Smart Cities, né? Como é que você pode ter uma Smart Cities se você não tem Smart Buildings? E para você ter um Smart Building, você tem que ter um bom modelo BIM, que vai acabar subsidiando a sua Smart City, o seu modelo digital de cidades. Escaneamento a laser também é um assunto que eu não preciso falar muito aqui, porque o Fábio lá da Mentor também falou isso numa outra palestra aqui no Mais Conhecimento da Monitora. Vou lhe falar por último, né, Mônica, que a gente não precisa esclarecer muito, né? Só remeter aí às edições passadas, né? Mas vocês vão conseguir encontrar... Não seja modesto, Najib. Você mas o que já foi dito não precisa ser falado de novo, né? Os que nos precederam aí já falaram bastante sobre esse assunto. Mas escaneamento a laser nada mais é do que você usar aquela mesma metodologia que você usa no levantamento laser para mapeamento em instalações, né? Em estações de tratamento, em elevatórias, né? Até em redes, né? Você consegue trabalhar com essa tecnologia. Só que a nuvem de pontos por si ela não é nada, é apenas uma nuvem. Né? Já é referenciado, ok, mas ela não tem volume, ela só te dá ali múltiplos pontos. Ela precisa ser convertida em alguma coisa usável, normalmente para os modelos 3D, através de softwares de modelagem, né? Revit, uma série de outros aí, né? Onde você consegue, a partir daquela nuvem, transformar aquilo em blocos, em elementos, discretizar, né? O que é uma bomba, o que é uma válvula, o que é uma redução, enfim, aquilo começa a tomar corpo, né? Para chegar em coisas, no que a gente espera, né? Utilizar num BIM, né? Tem também a Bubble View, que é um outro conceito, o Fábio também falou bastante disso, através de um mapeamento de fotos feito no local.
com uma junção parecida com o que é feito lá na fotogrammetria, né? Você junta as várias fotos e consegue taguear aqui os determinados elementos que você quer fazer. Esse tag pode remeter aqui a uma biblioteca no SAP, a uma biblioteca no teu sistema de documentos, para dar informações sobre isso, né? Então, você fica com um acervo que ele é visual, mas está associado a alguma coisa de dados. Você tem, por último, a realidade aumentada, que o Fábio também falou bastante, onde você está ali com um tablet, com uma câmera, enxergando a realidade, e essa realidade ela está associada por conta de tags, ou QR codes, ou coisa que valha, que te associa a um catálogo, a um banco de dados, onde você tem informações sobre aquilo que você está vendo, né? A Sabesp está usando bastante já nos seus processos de manutenção. O operador ele coloca lá o tablet sobre um painel, que nesse caso ele enxerga o QR Code e ele traz lá no nosso supervisório todos os dados desse painel de controle. Histórico de manutenções, como é que opera, como é que faz, como é que muda, enfim. Tudo que o operador queira saber disso vai estar lá. É um outro sistema que a gente trabalha. Falando um pouquinho sobre operacionalização do cadastro, né? Como é que ele tem que ser feito? Ele tem que ser feito com a vala aberta, falando aí de redes. O que a gente tem que capturar? Diâmetro, extensão real, material, profundidade, declividade do caso de esgoto, as peças, como eles se conectam, as estruturas de apoio, né? Os postos de visita, caixa, etc. Nivelamento, no caso de esgoto, né? A declividade do esgoto é muito importante, posição da rede, etc. Tudo isso é normatizado aí pela ABNT. Você tem também a questão de precisão, né? Onde é que se você não tem GNSS, como é que você amarra as peças. Tradicionalmente, isso era feito pela famosa triangulação. Isso é bem antigo, viu, gente? Os egípcios já utilizavam isso nas pirâmides, tá? E a gente ainda vê muito operador de saneamento referenciando peças desse jeito, né? Se você não tem outro método, é o que serve, né? Mas não é o ideal, vamos dizer assim. O ideal é você trabalhar sempre por coordenadas, né? Então, você ter a coordenada daquele ponto. Seja por topografia convencional, seja por estação total, seja por GNSS. Para você ter uma boa precisão naquele ativo, que afinal de contas está sendo enterrado. Depois de enterrado, a detecção dele é muito difícil, é muito onerosa. Então, vale a pena investir um pouquinho para você ter esse dado preciso, para não ter problema ao longo aí o ativo chega a usar até 100 anos, né? Tem até 100 anos de durabilidade das redes. Então, vale a pena um ativo que vai ficar 100 anos enterrado, você perder ali 5 minutos capturando a coordenada para ela sair com precisão. Outro conceito bastante moderno, o uso de dispositivos de identificação. Pode ser desde uma plaquinha QR Code, pode ser um dispositivo RFID, que são dispositivos que podem ser lidos por sensores ópticos ou por sinais de rádio, onde você captura tanto a localização desse ativo, alguns deles podem até estar enterrados, já tem sensores que conseguem achar tags RFID enterradas, ou até visuais, onde você associa o seu dado. Também é um dispositivo utilizado para cadastro, com custo aí bastante acessível hoje em dia. Tendências futuras, já finalizando aqui a apresentação, para sobrar um tempinho para a pergunta. A gente deve ver um uso cada vez maior do BIM integrado ao GIS. O BIM tem sido puxado muito pelas projetistas, porque para elas barateia demais os custos do projeto, elas conseguem ficar mais competitivas. A projetista que investe em BIM, ela consegue ser mais competitiva, ganhar licitações mais fortemente. Então, elas estão insistindo bastante para isso. Tem também a questão de legislação. As obras do governo federal, por exemplo, todas elas já têm que ser entregues em modelos BIM. A Sabesp também está criando aí a sua infraestrutura de BIM, né, para os contratados poderem entregar o dado nesse formato. E, obviamente, passa pelo GIS. O BIM sem o GIS, ele fica manco, ele fica solto no espaço. Então, as duas coisas têm que estar ancoradas. E os fabricantes de software estão atentos para isso. Estão produzindo softwares cada vez mais integrados um ao outro, né, para evitar essa confusão. Popularização do laser scan, que é o cadastro por número de pontos, isso está ficando cada vez mais barato. A gente já tem isso disponível, algumas versões até do iPhone, né, para uso doméstico, vamos falar assim. Isso deve se popularizar, né? Vai ficar cada vez mais barato fazer levantamento com número de pontos. E mais serviços de processamento digital de dados por streaming, e mais satélite, aerofotogrametria, são volumes de arquivos muito pesados. Antigamente, uma operadora ela fazia um levantamento que durava 10 anos, né? Hoje não. Hoje é impensável. O mundo muda muito em 1 ano, 2 anos, que virá em 10. E fica difícil para a operadora, para nós clientes, mantermos acervos, né? São muito volumosos. Então, cada vez mais isso deve ficar em nuvem. Isso deve ser comprado via streaming, para evitar o custo desse armazenamento, que acaba sendo muito alto para as operadoras de infraestrutura. Então, isso tende a ficar cada vez mais na nuvem, ser consumido lá, e a operadora não ter isso nos seus
nos seus servidores. Realidade aumentada é algo que está aumentando demais. Tá? Já temos aplicações até de uso doméstico, como citei o caso do iPhone aqui, já em uso nisso, que dirá aqui na infraestrutura. E tem também o metaverso. Com a criação dos gêmeos digitais, é possível que se crie aí um universo em algum lugar. O antigo Facebook, a Meta, está investindo fortemente nisso. Tem muito bilionário investindo nisso. A gente não sabe ainda se vai dar certo, mas é você ter um outro lugar no meio digital onde as coisas existirão. Talvez a operadora tenha que ter o seu acervo lá para que outros enxerguem. É uma tendência aí que pode se concretizar ou não, né? Ainda é muito cedo. Mas fica aí de provocação para o futuro. Gente, era isso que a gente tinha para falar. Espero não ter chateado muito vocês aqui, nem ter corrido muito. A gente tem que se adequar aqui ao tempo, né? Passar o conteúdo aí do tempo. E dentro do tempo proposto, tá aí o meu contato, meu e-mail. Quem quiser saber alguma coisa, né? Está incluso no preço aí da apresentação. Pode mandar algum e-mail que a gente responde, tá bom? E vamos abrir para perguntas, Mônica? Vamos sim, Najib, muito obrigada. Já tem uma pergunta aqui que é do Luiz Brasil. Qual o nível de investimento para ter um cadastro no ato das instalações? Bomba, máquinas, redes, peças, etc. Essa é a primeira pergunta. Existe uma data prevista base para essa integração ser automatizada e dinâmica? Olha, preço, se você for pegar o preço da obra que você investiu, nessa documentação toda não vai chegar a 0,5%. Frente de mercado. Né? É 0,5% do custo da obra. Tem sentido você economizar esse 0,5% numa coisa que você vai usar em toda a vida útil do empreendimento? Obviamente que não faz sentido. Até por questão de gestão de risco, né? Qual o risco que você tem na operação daquele ativo se você não tiver aquilo mapeado e conhecido? Né? Riscos ambientais, riscos de operação, riscos regulatórios, né? Risco de responsabilidade civil mesmo, né? Todo mundo lembra aquele acidente que teve aqui em São Paulo com aquele viaduto lá na Marginal que caiu, né? Aí foi um perereco para se achar lá a planta que dizia qual que era a armação, a ferragem, a prefeitura perdeu. Acabou achando, né? Verdadeiro milagre aquilo, tá? Ninguém achava que fosse achar, mas acabaram achando depois de uns 10 dias, né? Mas se não achasse, né? Como é que você ia saber? Você ia perder muito mais tempo, né? Para conseguir saber o comportamento daquela estrutura, etc. Então, aquilo foi um exemplo, né, do quanto a gente está correndo risco por não ter documentação da nossa infraestrutura. E outra pergunta era sobre quanto tempo. Está sem microfone, Mônica. Se existe uma data prevista para integração, para essa integração ser automatizada e dinâmica. Não tem data, porque depende muito de cada setor, né? O saneamento, infelizmente, é o primo pobre das infraestruturas. A gente ainda tem operadora que ainda não universalizou, né? Sabe? Não fez nem o que tinha que fazer, ainda tem de universalização. Então, vai depender muito de cada operadora. Claro que a gente tem algumas um pouco mais avançadas, outras um pouco mais para trás nesse cenário. Agora tem os privados, né? Que estão vindo aí prometendo bastante coisa, né, Mônica, né? E a gente espera que também avance nesse setor. Eu acho que vão, porque não tem como, né? Essa é uma aposta, né? Saber o que eles adquiriram, o que eles vão manter, até para a questão de remuneração regulatória. Como é que você vai dizer para o regulador que você investiu se você não mediu isso, né? Então, está todo mundo muito atento nisso. Eu estou otimista aí que deve ser antes do que a gente imagina. Muito bom. Mais uma pergunta. Com a vantagem competitiva obtida e as exigências legais que vem surgindo, você acredita que haja uma tendência de que o BIM passe a ser uma feature do GIS? Mais ou menos, né? O GIS ele vai ter que fazer menção àquilo, né? A infraestrutura vai estar representada no GIS, porque ela faz parte da realidade espacial, geográfica, né? Mas ela não vai ter ali os elementos de construção, porque não faz parte do ambiente GIS, né? No ambiente GIS, a gente está trabalhando com escalas cartográficas, não são as escalas topográficas lá do BIM. Então, não faz sentido que você ter o seu modelo BIM dentro do GIS. Agora, eles podem estar integrados. Ou seja, a partir do teu modelo, o ArcXplorer já permite que você traga, por exemplo, modelos feitos com Revit. Então, você vai clicar no ArcXplorer e você vai migrar lá para o teu modelo do Revit. De repente, para o usuário, vai ser uma coisa até transparente. Ele nem vai saber no futuro em qual plataforma que ele está. Se está no GIS, se está no BIM. As coisas vão ser muito... Vai parecer que é o mesmo lugar. Mas, computacionalmente, vamos dizer assim, são ambientes ainda distintos. Um faz uma coisa, outro faz outra coisa. Maravilha. Aí, nós temos aqui também no chat
alguns agradecimentos. A Cíntia Molina te deu parabéns. A Obrigado, Ingera Cintia. Rose, aqui da Monitora, Sempre. agradeceu Obrigado, por Luiz. você compartilhar sua ampla experiência. O Fábio Nóbrega, da Mentory, também está agradecendo que você Obrigado. transmitiu o seu conhecimento de forma muito didática. Então, todos agradecendo a sua presença. Obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Então, enquanto vêm as perguntas, eu quero dizer a todos que este é o último evento do ano do programa Mais Conhecimento Monitora. Então, dezembro é férias, como eu já havia avisado anteriormente, né? E aí, a partir de janeiro, a gente retoma o nosso programa, falando todo mês, as palestras acontecem no geral na quinta-feira, hoje quarta-feira, a pedido do nosso palestrante, porque a agenda de todos eles são muito cheias, eu tenho certeza disso. Aí eu quero aproveitar também esse momento e agradecer, em nome do programa Mais Conhecimento, todos os palestrantes que já estiveram aqui conosco. E eu vou citar cada um deles. Nós tivemos o Paulo Henrique, da FF Solution, nós tivemos o Paulo Vasconcelos, da Finito, o Fábio Nóbrega, da Mentory, Márcio Servigia, da Repipe, e agora, fechando com chave de ouro, nosso querido Najib, professor, fechando o nosso evento. Por fim, tenho que agradecer a todos os que estão presentes hoje, todos aqueles que estiveram conosco aí ao longo desses últimos 5 eventos. Quero também, para finalizar a minha fala, desejar que todos tenham um excelente final de ano, boas festas, e que 2023 seja um ano muito promissor para todos nós, e que nos traga bastante fruto e bastante leveza. Essas são as palavras que eu faço do programa Mais Conhecimento. Surgiu uma última pergunta, Najib, da Maria. No dia a dia de uma empresa de saneamento, o sistema de amarração por triangulação seria melhor? Pelo custo de equipamento e treinamento? Olha, que é mais barato, não se duvida, mas eu acho ele muito arcaico, né? O GNSS não está tão caro assim hoje em dia. Não recomendo, não. Não recomendo. E como a gente falou, o cadastro é 0,5%, 1% do custo de uma obra. Então, será que vale a pena? É uma economia que eu acho que não faz muito sentido, tá? O GNSS ele se viabiliza nesse contexto. Maravilha. Tem mais uma de GIS aí, né? Tem mais uma. Em relação ao GIS, é de conhecimento como está o nível de maturidade das demais utilities no segmento? No setor elétrico, muito mais avançado, né? Eles começaram bem antes do saneamento, até em função das privatizações que houve no setor, lá nos anos 90. Então, se a gente quer aprender alguma coisa, vamos visitar o setor elétrico. Lá, 10, 15 anos à nossa frente, inclusive no regulatório, né? Também mais à nossa frente. Saneamento ainda está um pouquinho para trás. Gás também avançou razoavelmente. Telecom, não. Telecom, parece que eles, pelo modelo de negócio dele, o juiz não fez muito sentido. Mas o setor elétrico é o nosso grande benchmark. Sim, e sem dúvida, né, tem o tempo de maturidade, né, Claro, claro. desses sistemas. Então, assim, eu tenho expectativa, e imagino que todos que estão aqui também, sejam eles prestadores de serviços ou ainda operadores, a gente tem a expectativa de que isso evolua cada vez mais rapidamente, até pelo bem da nossa própria população, né? Cíntia Molina fez mais um comentário, até faz sentido, mas o TI está descobrindo agora. Cíntia, acho que dá para você melhorar um pouquinho aí o que você falou, que eu fiquei um pouco... sim, você está falando da questão em relação ao GIS, não é isso, Cíntia? Se você quiser abrir o microfone, fique completamente à vontade. Aí você pode interagir diretamente com o nosso palestrante. Vamos Acho que eu aguardar. entendi um pouco a pergunta dela, no Então, vai sentido de lá. que do relacionamento das TIs corporativas com as tecnologias, né? Ainda é bem incipiente, né? Imagina, a TI tem que tomar conta aí de tudo, né? Então, é difícil para as TIs se dedicarem especificamente a esse tipo de sistema. Tem que olhar tudo, desde a emissão da conta, automação, enfim, um universo de coisas lá.
Então, mas a TI tem sido parceira em muitas empresas, dizendo, ó, negócio, vocês que entendem disso, o que vocês precisam de mim? Da infraestrutura, do servidor, que isso a gente ajuda, isso aqui é um negócio, quem toca é vocês. Tem havido, sim, uma certa maturidade nisso. Não em todas as empresas, tá? Em algumas a TI ainda acha que quem entender daqui fica um pouco difícil. Mas é uma evolução. Muito bom, isso já é a veia do professor, né? Já entende antes. O Amilcar, falando de Araras, se lembrou de quando ele trabalhou com saneamento em Limeira. E ele está te agradecendo bastante pela aula, Najib. Opa, obrigado. Gostou. Muito bem. Então, pessoal, Najib, quero deixar você dar agora suas palavras finais, alguma coisa que você queira dizer. Também quero avisar a todos que o nosso e-mail está aberto, comercial@monitora.info. Se houver alguma pergunta que seja necessária, vocês podem mandar diretamente para o Najib, no e-mail que está na palestra, que está no final dos slides, ou se quiser passar por nós, a gente retransmite para o Najib, tá bem? Fique à vontade, Najib. Perfeito. Só agradecer, Mônica, pelo convite. É uma honra poder aqui participar, abrir esse espaço para a gente, para falar um pouquinho do nosso trabalho. Agradecer a Rose, da Monitora, também sempre parceira nossa aí de 20 e tantos anos no setor. E dizer que estamos à disposição do setor de saneamento. A Pânia perguntou no meu livro, aplicações GIS para empresa de saneamento básico, né? Está à venda na livraria virtual da AB São Paulo, né? Com preço subsidiado, né? Por conta aí dos patrocínios que a gente conseguiu, justamente para o público, né, de saneamento poder comprar, né? Se tornar algo acessível. Estamos tendo uma boa receptividade, muita gente que a gente nem conhece está vendo, está publicando no LinkedIn, está tecendo comentários, né? É o único livro de GIS para saneamento em português. Então, eu nem sei se dizer se o livro é bom, porque não dá para comparar com nada, que foi o primeiro. A gente agradece aí o feedback das pessoas, mas que tomara que fomente aí não consigo digitar aqui, Maria, mas é aplicações GIS para empresas de saneamento básico. Se você entrar no meu LinkedIn, também está lá, tá? Eu vou colocar Maria para empresas de saneamento básico. Isso. Disponível na loja virtual da ABS. Da ABS São Paulo, não da Nacional, da ABS SP. Pronto. R$50 ou 40 para sócios da ABS. O valor é bem módico. E é isso. Só agradecer aí a presença de todos e ao espaço que a Mônica e a Rosa gentilmente nos deram. E dizer que a gente está à disposição aí para mais contribuições no futuro. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. A gente vai, então, encerrar esse nosso último encontro do ano. Ano que vem, começamos em janeiro, mas aí eu vou avisá-los qual é o tema e tudo que vai acontecer, e data e tudo mais. Então, muito obrigado, a presença de todos, e aí contamos com vocês nos próximos eventos. Boas festas a todos. Obrigada.